E a nossa aula de artes de hoje, e na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre impressionismo, o movimento do impressionismo, que surge no século XIX, mais precisamente em 1874. E diferente das outras escolas, né, das outras épocas de produção artística, o impressionismo, na verdade, ele vai trazer uma gama bem diversificada de artistas, criando técnicas diferentes. Então é um ponto muito importante a gente destacar aqui, diferente de outros períodos de produção, como o Barroco, como o Renascimento. Não existe um grupo de técnicas específico do impressionismo que todos os artistas vão seguir. Na verdade, vários artistas vão usar de técnicas diferentes, né, com uma perspectiva parecida. A ideia de trazer, né, para dentro da representação artística, da pintura, principalmente falando, o máximo de nitidez da realidade possível. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos entender o contexto do impressionismo, né? O movimento artístico do impressionismo ele vai surgir ali bem na sequência, ali, quando as ideias ainda estão borbulhando sobre a Revolução Industrial e as novas tecnologias que estão surgindo. E uma dessas tecnologias é justamente a fotografia. Então agora existia uma tecnologia para você capturar ou captar o real contorno, né, das imagens, dos objetos e das pessoas. Então isso vai ser refletido para dentro da arte, né? A arte impressionista ela tenta buscar o máximo possível dessa realidade dentro da sua reprodução. Não somente na pintura, obviamente, o movimento vai se espelhar, né? Então temos outras obras aí sendo produzidas. Inclusive, um dos grandes nomes dentro do impressionismo, acho que nos primeiros nomes, né, dentro desse movimento de vanguarda, é Samuel Beckett. E ele na verdade é um dramaturgo, ele escreve peças para o teatro. E eu vou destacar aqui uma peça dele, que essa eu posso falar porque eu conheço, eu já li, se chama Meu Primeiro Amor. E aí, como é que a gente vai trazer justamente essa visão do homem, essa visão mais real, essa visão mais palpável, né? Não tão poetizada para dentro de um texto? Ele fala justamente sobre como, embora o nome sugira aí que ele fala de um romance, na verdade ele fala sobre como ele conheceu uma mulher, né? Não ele, o personagem, obviamente, como esse personagem que é um homem introvertido, e essa é uma característica do homem dessa nova sociedade, nessa sociedade mais acelerada, essa sociedade das grandes cidades, transforma as pessoas em seres humanos mais introvertidos. Então esse personagem é um homem mais introvertido, que nunca teve um contato muito bom com seu pai, nunca teve uma abertura com seu pai, e aí ele está conversando, né, com uma fotografia do pai que já está morto. A peça é toda um monólogo, e durante esse diálogo dele com a fotografia do pai morto, ele vai desabafando e refletindo sobre o homem na sociedade. Obviamente ele está falando dele, mas ele usa ele como um exemplo para como é o homem naquela sociedade ali. Então ele fala sobre como o homem é isolado, sobre como o homem é sujo no sentido mesmo físico, estou falando. Ele fala dos odores do corpo, ele fala sobre como os corpos entram em decomposição depois que morrem, ele fala sobre como o homem tem os pensamentos maldosos. E nesse tempo, né, durante toda essa conversa, ele narra sobre como ele conheceu uma mulher que tentou se aproximar dele no primeiro momento e ele não quis, mas depois ele acabou cedendo. Fala sobre como foi esse tratamento, no mínimo grosseiro dele, né, para com ela, e depois como ele tirou ela da vida dele, como ele expulsou ela da vida dele. E só então, nesse diálogo, ele percebe que talvez ela fosse alguém que ele amou. Talvez ele tenha amado ela e nem tenha percebido, nem tenha se dado conta. Mais uma crítica a essa sociedade tão acelerada que acaba não se dando conta do que está acontecendo ao seu redor. Obviamente, essas são as características do movimento voltadas para o lado da dramaturgia, mas nós vamos falar aqui, principalmente hoje, sobre como isso refletiu nas obras de pintura, né? Porque é isso que vai fazer com que o impressionismo chegue no Brasil mais forte. O termo impressionismo não foi usado pela primeira vez de uma forma muito boa. Na verdade, foi uma crítica, né? Foi meio que pejorativo. Mas aí Claude Monet, outro grande nome do movimento, né, acabou se apropriando do nome
em uma de suas obras chamada Impressão Pôr do Sol, que vou deixar aqui para vocês analisarem. Quem tem o módulo está aí no módulo de vocês. E nessa obra vocês vão perceber que ele foge, né, um pouco desse padrão que eu descrevi. Ele, na verdade, cria uma imagem sem o contorno estar totalmente delimitado, como a maioria das representações artísticas que a gente já conhece. Uma característica muito forte do impressionismo é a forma com que representa a luz incidindo na imagem. Né? Quando eu falo que eles buscam, que os artistas impressionistas buscavam trazer o máximo possível da realidade, eu estou falando justamente disso. Quando a gente observa uma imagem sendo iluminada pelo sol, e essa é uma característica grande, eles geralmente buscavam representar as imagens com uma luz natural. Eles buscavam não representar nas imagens, nas pinturas, a luz artificial, mas sim a luz natural. E quando essa luz do sol natural incide em cima dos objetos e das pessoas, ela não incide da mesma forma. Então eles trouxeram essa iluminação diferenciada, essa ideia de sombra, essa ideia de contornos. Em alguns lugares os contornos mais demarcados, em outros lugares os contornos mais esfumaçados, né, menos nítidos. Essa ideia ela vai surgir dentro do movimento impressionista. Essa ideia aí de sombra e luz, né, sendo associados agora de uma forma, vamos chamar de 3D aqui, surge com esses artistas. Outro artista muito importante do movimento, e esse sim vai dar uma importância muito maior, inclusive tudo isso que eu falei sobre o uso da luz em cima da imagem, é trazido muito mais nas obras de Renoir. Né? Eu vou deixar aqui também para vocês observarem uma obra de Renoir, para vocês imaginarem, para vocês verem, na verdade, né? Poderem analisar como era feito esse uso. Como eu falei aqui, as tecnologias que estavam surgindo influenciaram bastante na produção do impressionismo. Se a gente for criar um conceito do que é o impressionismo, a gente vai falar justamente disso, né? Esse movimento artístico que surge no século XIX, né? Mais para o final do século XIX, 1874, como eu falei para vocês, e busca trazer uma realidade mais palpável, né? Eles buscam trazer uma visão mais real da imagem que está sendo representada através da arte, no caso da pintura, falando. Várias outras técnicas vão ser empregadas, eu falei para vocês também dessa questão das técnicas, e se vocês observarem, se vocês pararem para analisar um quadro de Renoir e um quadro de Claude Monet, por exemplo, vocês vão ver que são duas técnicas totalmente diferentes. Né? São duas visões totalmente diferentes. E isso vai acontecer mais do que duas visões, né? A gente vai ter dezenas de visões, artistas elaborando técnicas diferentes, né, de produzir arte dentro do movimento do impressionismo. Por exemplo, aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar melhor, um artista fez uso do pontilhismo. O pontilhismo, né, que é uma técnica aí tão difundida hoje em dia, também é uma técnica que surge mais forte aí dentro do movimento impressionista. Através do pontilhismo, inclusive, é que se torna capaz da gente conseguir ter essa visão mais clara das diferentes tonalidades da luz incidindo sobre uma imagem. Se a gente for fazer uma análise mais tecnológica ainda, a gente pode imaginar que se a gente pega uma imagem dessa aqui, um vídeo, né, por exemplo, como eu estou gravando agora, e a gente conseguir uma qualidade de reprodução desse vídeo, e a gente consiga dar zoom várias vezes, os pixels, né, que a gente tanto conhece hoje falando de tecnologia, na verdade são exatamente isso, são mini pontinhos de cor. E quando essas cores elas se agrupam, elas conseguem formar uma imagem. Então, na verdade, né, se a gente for olhar aí a técnica do pontilhismo, na verdade, aí seria a base do que foi a ideia de formar os pixels e ter essa imagem tão nítida como nós temos hoje aí, associada à tecnologia. É importante chamar a atenção que em todas as aulas que a gente falou sobre movimentos de vanguarda europeus e quando eles chegavam no Brasil, eu sempre chamei a atenção para vocês de que eles demoravam muito para chegar no Brasil. E isso não vai acontecer com o movimento do impressionismo. Por dois fatores principais. As coisas já estavam mais aceleradas, né? Os contatos, as relações sociais já estavam mais acelerados e nós tínhamos artistas brasileiros nessa época já estudando fora e trazendo todas as ideias que eles conseguiam absorver, gaguejando demais hoje, que eles conseguiam absorver lá na Europa, eles pegavam essas ideias de vanguarda do que estava sendo produzido e traziam para o Brasil. Nós vamos citar aqui, né, nessa aula de hoje, 3 artistas principais.
que fizeram, né, eles foram os líderes aí, eles foram a própria vanguarda de como essa arte chegou no Brasil, e principalmente a nossa terceira artista, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, está associada tanto a esse movimento impressionista, quanto um outro movimento de vanguarda que vai ser genuinamente brasileiro. Então vamos começar falando de Eliseu Visconti. Eliseu Visconti ele não é brasileiro, mas ele se muda para o Brasil ainda com 1 ano de idade, então né, a educação dele está aqui, a ideia dele de pátria é o Brasil. Porém, o que acontecia muito nessa época era que os grandes artistas que pertenciam a famílias mais abastadas, né, quem tem mais dinheiro, iam estudar arte fora do país. E era assim que eles acabavam entrando em contato com todo o movimento de vanguarda que estava surgindo lá na Europa. Antes de a gente começar a falar especificamente desses 3 personagens que vão ser tão importantes para a chegada do impressionismo no Brasil, vamos entender o que é vanguarda, tá? A palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, ou seja, aquilo que vem à frente, aquilo que lidera, e ela está relacionada a movimentos, né, artistas ou produções de arte que iniciam uma nova etapa, uma nova fase, uma nova escola de produção de arte. Então, quando eu falo de vanguarda dentro do impressionismo, eu estou falando de novas técnicas ou novas produções que dão início a uma nova fase. Ou se a gente for falar lá mesmo do início do impressionismo com Claude Monet, as primeiras obras de arte de Claude Monet, usando essas novas técnicas, né, que até então ninguém tinha usado, e ele colocou numa exposição, e é quando ele recebe a crítica de dizer que aquilo era impressionista, isso é avant-garde. Quando eu crio técnicas ou faço uma junção de técnicas que ninguém nunca fez, crio um estilo de obra de arte, uma assinatura de obra de arte que ainda não existia, e a partir daquela produção começa-se uma nova linha de produção. Outros artistas começam a seguir as mesmas ideias ou as mesmas técnicas, e aí vale lembrar que dentro do impressionismo a gente fala sempre das mesmas ideias e do principal ponto, que era transformar a arte aí em algo muito mais próximo do real. Tá? Então, só pra gente ter uma ideia, só para citar para vocês, aquela coisa do desenho certo, assim, de fazer, sabe? Quando a gente vai desenhar, que a gente desenha a linha do nariz. Então, dentro do impressionismo, isso some. Então, o nariz, né, um desenho representado no nariz, ele vai ser feito em cima dos tons de como a luz incide em mim real numa fotografia. Então, essas ideias que eu falo, né? Por exemplo, ao meu redor aqui, como na maioria das artes, vocês não conseguem enxergar uma linha preta dividindo o meu contorno do quadro que está atrás de mim. A perspectiva que vocês têm onde eu estou e onde o quadro está é como a luz está batendo em mim no quadro. Só que essa é uma perspectiva muito tecnológica nossa. Eles viam essa perspectiva sem ter o nosso entendimento de tecnologia. E eles representavam isso num quadro, né, nas pinceladas. Se vocês olharem, mais uma vez vou falar, se vocês olharem o quadro, a obra de Claude Monet, que eu coloquei aqui mais cedo no vídeo, vocês vão ver aí que nem tem delimitação de nada, é só pincelada. Isso numa forma maior. Obviamente, essa técnica ela vai sendo tão aprimorada que quando a gente vê o quadro, por exemplo, agora que nós vamos falar de Eliseu Visconti, quando a gente vê o quadro Moça no Trigal, né, a gente não consegue da mesma forma ver essa linha que a gente chama aí de delimitação, né, no desenho, porque ele é feito todo em perspectiva de luz. Uma coisa que vai chamar a atenção dentro dos quadros, né, das imagens iluministas, é que geralmente elas vão ser feitas em locais abertos ou paisagens, com fundo sempre assim. Porque é mais fácil você representar a luz natural do sol dessa forma. E os artistas procuravam, como eu já falei para vocês, representar o máximo possível dentro das suas obras a luz natural. Eliseu Visconti vai trazer para a obra brasileira um traço muito parecido com as obras clássicas, né, as pinturas que representavam ali, que surgem no Renascimento e no Barroco, né, essa forma de desenhar, as imagens clássicas, né, com o ideal cultural lá da Grécia Antiga, de Roma Antiga. E vocês vão ver isso sempre aí, tipo, na forma que as figuras vão ser representadas se vestindo, os traços, né, de quem era representado. Vocês conseguem ver isso aí. Eliseu Visconti, ele é muito importante também porque ele vai ser o primeiro artista brasileiro a se preocupar com a perspectiva de luz dentro das produções artísticas. Então aí, né, o impressionismo chega no Brasil através das produções dele. Um outro artista muito importante é Belmiro Barbosa, e esse vai fazer, lembra que eu falei do pontilhismo agora? Esse vai fazer as técnicas de pontilhismo chegar no Brasil de uma forma muito mais forte.
Assim como Eliseu, ele também se preocupa muito com essa questão estética do uso da luz. Só que a nossa terceira personagem daqui, né, a terceira artista brasileira, que vai ter uma importância muito grande dentro desse movimento, é Anita Malfatti. A gente vai falar sobre Anita Malfatti, inclusive, acho que nas próximas aulas, mas de certeza na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente vai ver algumas obras, né, dos artistas que fizeram parte da Semana da Arte Moderna. E a Anita Malfatti é uma dessas artistas. Porém, antes de a gente falar de Semana da Arte Moderna, é bom a gente falar sobre o quão importante a Anita Malfatti é para a arte brasileira, mesmo antes do surgimento da arte moderna no Brasil. Né? A arte moderna no Brasil, ela é mais ou menos... ela é baseada, ela seria uma influência, né? Seria o resultado de uma influência desse impressionismo aqui no Brasil. Se vocês analisarem as obras de Anita Malfatti, eu vou usar aqui como exemplo nesse vídeo a mesma obra que aparece no módulo de vocês, que é uma tela chamada A Boba. Se vocês olharem para a tela, vocês vão ver que Anita Malfatti ela foge totalmente do padrão de como se reproduzia, principalmente aqui no Brasil. Porque toda essa mudança na estética da representação dos quadros que eu estou falando para vocês, isso estava acontecendo lá na Europa. E lá as pessoas elas têm uma tendência, né, já, nessa época já tinham mais uma tendência de absorver as novidades nas produções artísticas, coisa que aqui no Brasil não existia. Aqui no Brasil o pessoal era muito conservador, inclusive no consumo da arte. Então, quando a Anita Malfatti, que é uma das primeiras artistas brasileiras a trazer essa tendência para o Brasil de forma mais aberta, e se vocês forem olhar agora os quadros pintados por Eliseu e por Belmiro Barbosa, e agora essa tela, A Boba, pintada por Anita Malfatti, são totalmente diferentes. São técnicas totalmente diferentes, embora os três quadros, as três produções de arte, façam parte da mesma escola. Estamos falando aqui do impressionismo. Nessa tela, abre-se aí uma ideia para se discutir várias coisas da mensagem que ela quis passar. Mas eu acho que o principal mesmo que a gente tem que discutir é sobre como essa tela era inovadora para o público brasileiro e como isso foi aceito aqui. Se vocês acham que funcionou como na Europa e as pessoas aceitavam, por mais que aceitassem com estranheza, mas aceitavam melhor nessas grandes mudanças, ou consideravam aquela pessoa um ícone da arte porque ela estava inovando, vocês vão estar bem enganados, porque a Anita Malfatti ela foi muito mal recebida, ela recebeu críticas pesadas e negativas, chegou a pensar em parar de produzir arte e mudar de ramo, e futuramente seus outros amigos que fizeram parte do movimento da arte moderna no Brasil chegaram a falar justamente sobre isso, né? Que ela fraquejou, que nesse momento, né, ela tinha tudo para se tornar a primeira artista a trazer todo esse movimento de vanguarda para dentro do Brasil. Ela trouxe, mas ela não segurou a crítica em cima dela. E a arte moderna depois, né, foi o que foi, todo o sucesso, toda a mudança no pensamento de arte da sociedade brasileira. A partir daqui nós vamos falar sobre como essa arte, toda essa inovação de produção de arte lá fora vai influenciar os movimentos que vão surgir dentro do Brasil. E agora nós vamos falar de movimentos genuínos, movimentos que são brasileiros e não apenas reprodução das vanguardas que existem na Europa. Mas isso é tema da nossa próxima aula, quando nós vamos falar sobre a arte moderna, a arte pau-brasil e a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Então, vou deixar na descrição do vídeo as páginas do módulo que eu espero que vocês leiam e as páginas da atividade. Tem atividade. Vocês vão responder as atividades nas páginas indicadas que eu vou deixar aqui. E a nossa próxima aula de arte, a gente começa corrigindo essas questões para depois a gente dar continuidade na nossa conversa sobre impressionismo e arte moderna no Brasil. É isso. Tchau. Até a próxima.